Olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de Quântica. No capítulo Teoria de Perturbação, nós estamos então falando sobre teoria de perturbação dependente do tempo. E na aula passada nós deduzimos a expressão aproximativa para a gente então calcular o efeito de um termo dependente do tempo dentro de um hamiltoniano ou adicionado a um hamiltoniano do qual a gente sabe a solução para o problema. Né? Então hoje nós vamos fazer o primeiro exemplo utilizando essa aproximação, que é uma perturbação constante. Né? Então, significa que o potencial que nós vamos utilizar, ele é um potencial que ele é zero antes do t igual a zero. Em t igual a zero ele é ligado e ele fica constante. Então é como se fosse uma função degrau, né? T igual a zero, liga e permanece constante o tempo todo, né? No tempo. E aí o Sakurai faz um comentário interessante e explica um pouquinho o tratamento que ele vai fazer, que é o seguinte: embora esse termo V, né, que é ligado, ele é independente do tempo, ele pode ser um termo que tenha, por exemplo, dependência com X, com P, com L, com S. Então, é bem geral, desde que, desde que seja um potencial que a gente tem um sistema, a gente liga e mantém constante, ele pode ter diversas dependências, mas ele não vai ser, a partir daí, dependente do tempo. Então, a dependência do tempo vem exatamente no momento em que ele é ligado. Né? Muito bem. Então, nós vamos fazer um tratamento geral sem a gente se preocupar com a forma específica desse V, o que é bem interessante. Beleza, então, seguindo o que a gente fez no tratamento geral do método aproximativo, né? Quando a gente analisou a série de Dyson e viu a correção em primeira ordem do CN e tudo mais, segunda ordem e assim por diante, nós vamos imaginar que no instante inicial, que é zero, em t0 igual a zero, o sistema está num dos estados estacionários, que a gente vai chamar de I, que a gente vem fazendo até agora, da hamiltoniana H0, né, que a gente conhece a solução. E então, na representação de interação, o estado num instante t qualquer é determinado a partir do Cn de t. E a gente viu na aula passada que o primeiro coeficiente, a correção de ordem zero, é delta de Ni, ou seja, o coeficiente de ordem zero é 1 só para o caso nessa somatória, então só sobra o estado I. Né? Então é I mais alguma coisa, é isso que ele está querendo dizer. O que é interessante é a correção em primeira ordem, que é o que vai dar para a gente, como a gente discutiu também na aula passada, que é o que vai dar para a gente uma ideia de qual é a probabilidade de transição, ou seja, sob o efeito desse potencial dependente do tempo, qual é a probabilidade do estado sair, do sistema sair desse estado inicial I e ir por um outro estado qualquer do H0, N. E nós vimos na aula passada que essa correção em primeira ordem é calculada a partir dessa integral, e aqui entra os elementos de matriz, então, do termo perturbativo, dependente do tempo. E essa integral aqui é fácil porque esse termo aqui não depende do tempo, então ele sai fora da integral e ele vai ser um número. A gente não vai entrar no mérito desse número porque depende da forma específica do V. Nós vamos deixar como VNI. Né? E essa integral de 0 a t da exponencial é fácil de resolver. Vai dar uma exponencial também, né? Vai cair um I ômega, a gente acerta as constantes, H cortado ômega dá a diferença de energia, tarará, e a gente fica então com 1 menos a exponencial de E elevado a I, ômega NI t. Então, o que interessa para a gente é o módulo do Cn ao quadrado, que indica a probabilidade de transição. Então, como a gente já tem a aproximação em primeira ordem, já dá para a gente fazer uma estimativa, né, com a correção em primeira ordem de qual seria essa probabilidade de transição. Então, eu vou calcular módulo ao quadrado e vou supor que eu estou satisfeito. Então, que o Cn vai ser escrito até
termo de correção em primeira ordem. Então, o módulo ao quadrado disso aqui é o módulo ao quadrado dessa expressão. Isso aqui é um número real, vai simplesmente sair para fora. E se eu calculo o módulo ao quadrado desse número complexo, né, da forma tradicional, ele vezes o complexo conjugado, faço as continhas, transformo isso em seno e cosseno, isso vai dar seno ao quadrado de ômega NIT sobre 2. Né? Então, a gente poderia até já escrever aqui, né, que isso aqui seria a probabilidade de transição, então uma primeira estimativa para a probabilidade de transição do estado e sair do sistema, sair do estado inicial e para o estado N qualquer. Mas vamos analisar essa probabilidade de transição. Então, a probabilidade de transição I para N, ela depende, primeiro, do elemento de matriz do termo constante VNI. Isso é lógico, vai dependendo da forma desse VNI, isso vai indicar uma certa probabilidade de transição. Mas vamos deixar aqui que ele é genérico. Uma coisa importante é que depende do quantum de energia, né? Que envolve a diferença entre os dois estados que a gente está considerando. Qual é o estado inicial e qual é o estado final que eu estou perguntando a probabilidade de transição. Vai depender do ΔE, que envolve o quantum de energia. Né? E depende, uma coisa interessante, depende do intervalo de tempo. Veja que é uma função que depende do tempo. Significa que depende de por quanto tempo essa perturbação está ligada. Então a gente deve esperar um comportamento e veja, essa parte temporal tem um comportamento oscilatório, né? Então significa que à medida que o tempo vai passando, eu devo ter um comportamento do tipo oscilação. Né? Muito bem. Essa função aqui, esse comportamento de CN a probabilidade de transição, ela pode ser melhor entendida se a gente analisar essa função aqui, encarar isso como uma função de ômega, né? Ou seja, isso aqui seria uma função de ômega da diferença de energia e o t seria um parâmetro. Né? Então, como é que é essa função aqui? Né? Então, peguei aqui uns números quaisquer e fiz um gráfico de como é que seria essa função 4 seno ao quadrado de ômega t sobre 2 dividido por ômega ao quadrado, que é a parte principal que tem a dependência tanto com a diferença de energia quanto com o tempo. Esse termo aqui nós vamos considerar, ele é constante, né? E vai depender do formato específico. Então ele tem esse tipo de característica aqui, essa função. Interessante, né? Em função de ômega, por um determinado tempo. Então aqui chutei com os parâmetros que eu chutei aqui para ômega, né? Para a função aqui, o t igual a 1 segundo, essa função de ômega tem esse tipo de comportamento. Mas o mais interessante é o que acontece à medida que o tempo vai passando, que seria o gráfico dessa função para diferentes t's, né? Então, por exemplo, vamos lá. Estão vendo que aqui a escala vai de 0 a 1, né? Então eu vou colocar esse gráfico aqui, o 0 a 1 está aqui, ó, tá vendo? É a mesma curva. Que nós vamos aumentar o tempo agora, né? Olha o que acontece com a função. Esse aqui, se o tempo for, se eu calcular aquela mesma função no tempo 3 segundos, no tempo 5 segundos e no tempo 10 segundos. Não sei se vocês estão percebendo, mas essa função, ela vai afinando, né? Em torno do ômega igual a 0, ou seja, a diferença de energia tender a 0, né? Significa que essa função ela é mais importante exatamente quando a diferença de energia entre os dois estados envolvidos é 0. E esse comportamento oscilatóriozinho que a gente vê aqui vem da parte ainda senoidal, né? Interessante. Então, vamos lá. Esse aqui, peguei aqui esse último gráfico. E se a gente fizer um gráfico da intensidade máxima, né? Então, se eu pego a intensidade máxima aqui para diferentes tempos e faço o gráfico da intensidade do máximo, que é em ômega igual a 0, né? Ômega ni igual a 0. E faço o gráfico em função de t, isso aqui tem um comportamento do tipo t ao quadrado. Tá? Então, esse máximo cresce rapidamente à medida que a perturbação fica ligada. Né?
E já daria para a gente imaginar isso, porque se a gente pega o limite dessa função aqui, limite de alfa indo para infinito, de 1 sobre π seno ao quadrado de alfa x sobre alfa x quadrado, que tem cara da função que a gente está analisando, né? E o alfa aqui seria o tempo, né? O parâmetro tempo. Opa, meu laser foi embora. O parâmetro tempo. Quando o alfa vai para o infinito, significa o tempo ir aumentando e indo lá para o infinito. Isso aqui é uma dos formatos de definição, ou uma das formas alternativas de obter a função delta. Então, o que isso está dizendo é que para um tempo infinito, ou seja, a perturbação ligada muito grande, muito tempo, isso aqui se transforma numa função delta centrada em W igual a zero, ou ômega igual a zero. Ou seja, o resultado, então, acertando as constantes, é π sobre t dividido por 2h cortado, delta de En menos ENI. O que significa que essa função ela é diferente de zero só quando a energia dos dois estados for igual. Se a gente faz um outro gráfico interessante, que é pegar a largura, aqui eu fiz o gráfico da meia largura, né? Se eu pegar a metade da largura na metade da altura, então vamos lá, aqui foi até 100, né? Se eu pego aqui em 50, calculo a largura, divido pela metade, e eu fizer esse gráfico em função do tempo, aqui é uma escala logarítmica, né? Aqui, né? Log, essa inclinação dessa reta aqui, ó, é menos 1, ou seja, a largura, a meia largura, a meia altura, ou a largura a meia altura em torno do máximo, ela tem uma dependência do tipo 1 sobre t. Então, o que é que vai acontecer? Logo que eu ligo, acho que eu escrevi isso aqui, né? Então, para t grande, o módulo ao quadrado da correção em primeira ordem, que é quem vai dar a contribuição principal para a probabilidade de transição, ela só é apreciável, então, se eu tiver aqui dentro desse primeiro intervalo, né? Veja que à medida que eu saio para os próximos períodos aqui, essa probabilidade vai ser nula. Ela só é apreciável aqui dentro do primeiro período de oscilação. Então, módulo de ômega ni vezes t, da ordem de 2π, o que significa que essa probabilidade ela é grande dentro desse intervalo 2π sobre 2π vezes h cortado dividido por En, módulo de En menos ENI. Então, se a gente lembrar que a perturbação é ligada em t igual a zero, o ΔT é igual ao t, né? Então, a gente está falando aqui do ΔT. E embaixo eu tenho ΔE, né? Então, isso aqui indica para mim 2π vezes h cortado dá h, né? Então, isso está indicando para mim que a probabilidade de transição só é apreciável no intervalo ΔT vezes ΔT da ordem de h, da constante de Planck. Então, logo que a perturbação é ligada, o ΔT é pequeno, o que indica que o ΔE pode ser relativamente grande. Isso indica que a transição pode ocorrer entre estados sem necessariamente precisar conservação de energia. Então, logo que eu ligo a perturbação, eu posso ter transição entre diferentes estados que não necessariamente têm a mesma energia. No entanto, à medida que o tempo vai passando, o t cresce, o ΔT cresce. Então, o que acontece? Como o produto ΔT e ΔE tem que ser da ordem de h, ou seja, a probabilidade de transição só é apreciável, né? A gente falou, a probabilidade de transição só é apreciável dentro desse intervalo de tempo, né? Para mais ou para menos. Então, o que significa que ΔT e ΔE tem que ser da ordem de h. O que significa que se o ΔT cresce, o ΔE vai diminuir. Então, a probabilidade vai se tornando cada vez maior somente para os estados que eu tenho conservação de energia da transição. No limite de tempos infinitos, somente a transição que conserva energia será permitido. Então, a probabilidade de transição só vai acontecer entre estados que tenham necessariamente a mesma energia, né? Isso é uma coisa interessante, ou seja, logo que eu ligo, eu não preciso estar na condição de ressonância, que seriam energias, a diferença de energia igual, né? Mas, desculpa, não é condição de ressonância porque eu não tenho uma fonte externa oscilatória.
logo que eu ligo a perturbação, eu não preciso ter, eu posso ter transição que envolve ganho ou perda de energia, e a gente pergunta, para quem ganha ou perde energia? Para o campo externo, para o potencial externo. Né? Então, se eu tenho uma transição que envolve aumento de energia, essa energia vem desse campo externo. Se eu tenho diminuição, essa energia vai para esse campo externo. Então, é aquela história que a gente viu, que é como se esse potencial externo funcionasse como fonte e sumidouro. Mas isso vai diminuindo de importância à medida que o tempo vai passando. Né? E se eu deixo, então eu tenho lá meu experimento fazendo, aí eu ligo. Se eu deixar muito tempo, pode ter certeza, isso nem precisa ser um tempo muito grande, a depender de como é que são as diferenças de energia, isso rapidamente converge para transições que tenham que ter necessariamente a mesma energia. Né? Então isso aqui é como se fosse uma espécie de relação de incerteza envolvendo tempo e energia, e ele é muito importante na teoria das transições. Vamos ver que por trás disso aqui, por exemplo, vamos ver, não sei, acho que não vai dar tempo da gente incluir essa parte, mas isso aqui está ligado com o que a gente chama a largura de linha numa absorção ou emissão de luz. Né? Mas enfim, voltando aqui, juntando tudo que a gente tem então, né? Que a probabilidade de transição é dada por essa função, no limite de tempos muito grandes, essa função, então, converge para uma função do tipo delta, ela só é apreciável nesse intervalo de tempo. As transições que conservam energia, então, para delta E igual a zero, e tempos muito longos de permanência, então, a probabilidade de transição, então, se eu junto módulo ao quadrado, né, o limite disso aqui, você calcula o módulo ao quadrado, vai dar o tempo ao quadrado, então a probabilidade de transição, ela depende, obviamente, do elemento de matriz do termo perturbativo, mas depende de t ao quadrado. Beleza. O que acontece é que, normalmente, nos sistemas físicos, a gente não tem só um estado final, né? Que tem a mesma energia. Então, muitos sistemas, eles são o que a gente chama de degenerado, né? Então, átomo, por exemplo, né? Estado eletrônico de átomos normalmente tem um componente degenerado, mesmo incluindo os diversos termos perturbativos, a gente sempre vai ter um certo grau de degenerescência, né? A gente viu na parte passada desse capítulo o efeito Zeeman, a interação com o campo magnético externo, é que no fim é responsável pela parte em que eu removo as degenerescências todas. Né? Então o fato é que normalmente eu tenho o sistema num estado inicial e eu tenho mais de um estado final que tem a mesma energia. Né? Então que satisfaz então, a conservação ou quase conservação de energia. Né? Então, tem vários exemplos que a gente pode dizer. O livro cita dois, o espalhamento elástico de partículas por um centro rígido, né? Então, se eu tenho o exemplo típico de colisão, se a gente analisa a colisão do ponto de vista quântico, infelizmente, nós não temos como fazer isso nesse semestre, teoria quântica das colisões, é muito interessante, mas normalmente eu tenho um estado inicial, e eu tenho um estado final, são vários estados que podem ter a mesma energia. Tem momentos diferentes, se for um espalhamento elástico, né, com conservação de energia e conservação de momento, né, o estado final imagine, eu tenho uma partícula muito massiva, então ele vai ter um momento pequeno, se a gente pensa do ponto de vista clássico, né, mas o estado final pode ter diferentes momentos a depender do parâmetro de impacto que a gente chama, né? Então, esse é um caso em que eu teria inúmeros estados finais. Eu vou pular isso aqui, né? Tem um outro exemplo que o Sakurai coloca, que está aqui colocado também. Nesses casos, então, como é que a gente faz? Se eu tenho mais de um estado final que tem energia que conservaria, então, a gente teria que somar a contribuição na probabilidade de transição, porque a probabilidade de transição envolve estados de energia iguais. Então, se eu tenho um determinado estado inicial e vários estados finais possíveis com a mesma energia, então eu tenho que a probabilidade de transição tem que ser
somada em todos esses estados. Uma das formas de fazer isso é usar o conceito do que a gente chama de densidade de estados, né? Onde essa função ρ de n e dn conta o número de estados que existe no intervalo de energia EN mais dn. O que significa que se eu pegar o módulo ao quadrado da probabilidade de transição para cada um desses estados e multiplicar por ρ e integrar isso em todas as energias finais, eu tenho uma contagem final, né? Então, o ρ de E é o que a gente chama de densidade de estados. Esse ρ de E, ele pode ser uma função contínua, né? Se eu tenho um contínuo de estados possíveis, como é o caso do espalhamento de uma partícula por um centro rígido, né? Um centro pesado, ou eu posso ter uma descrição aproximada de uma quantidade muito grande de níveis discretos próximos, que é uma coisa que a gente faz em teoria de sólidos, né? Que a gente vai ver lá depois em teoria de sólidos. Para resumir, a gente tem uma forma de contar o número de estados finais a partir do que a gente chama de densidade de estados, que a gente supõe conhecida. De forma que a probabilidade de transição agora passa a ser a densidade de estados para uma determinada energia multiplicada pela probabilidade, a soma disso, ou integral, então, em dn. Então, isso aqui vai me indicar a probabilidade total, né, de transição do estado inicial para o estado final n com a mesma energia. Substituindo aqui a expressão, e aqui a gente vai substituir a expressão total para, inclusive, fazer um tratamento independente do tempo, desde o tempo inicial, né? Seria essa aqui até o tempo final. Agora, no limite de t indo para infinito, como esse termo aqui de dentro vira função delta, o limite, então, para tempo infinito, ou seja, quando a perturbação está ligada por muito tempo, é 2π sobre h cortado, a densidade de estados multiplicado pelo tempo, né? Densidade de estados multiplicado pelo tempo, aqui acho que eu esqueci, acho que deveria ser um tempo ao quadrado, né? Porque isso aqui porque o limite disso aqui... Não, tá certo, é isso aí mesmo, né? Então, vezes o tempo, a densidade de estados, e aqui, formalmente, eu teria que calcular o VNI, ou seja, o elemento de matriz que envolve na transição, né, qual é o estado inicial e qual é o estado final, eu teria que calcular para cada um dos estados finais que tem a mesma energia, né? Agora, o que normalmente se faz é usar um valor médio aqui, né? Então, ao invés disso aqui ficar dentro da integral, para passar daqui para cá, o que a gente fez foi calcular um valor médio disso aqui. Então, pega isso aqui, multiplica por ρ de E, integra, chama isso de um valor médio, e aí, como ele agora é um número independente da energia, você passa ele para fora, né? E aí fica somente a integral envolvendo a função delta, né? Muito bem. Com isso, então, a gente tem uma estimativa para a probabilidade de transição para um número qualquer de estados, né? No limite da perturbação ligada por um tempo grande. A probabilidade de transição é importante, mas normalmente na espectroscopia ou na teoria das transições, mais importante do que, ou mais usada do que a probabilidade de transição é o que a gente chama a taxa de transição, que é basicamente a derivada da probabilidade de transição em função do tempo, que a gente chama de ômega de I, que é a taxa de transição. Normalmente é essa grandeza que a gente consegue associar mais diretamente a resultados medidos em laboratórios, né? E aqui a gente já introduziu a notação de que esse N entre colchetes representa todos os estados de energia próximo que têm o mesmo valor de energia do estado inicial EI, né? Opa! O que significa, então, que a probabilidade de transição, se eu derivo, e eu vou pegar só o limite para tempos muito grandes, né? Considerando que, normalmente, quando a gente faz uma medida em laboratório, a gente está nessa situação em que a gente liga o estímulo externo e vai medir depois de um tempo grande em que já deu para a função
1 sobre ômega quadrado, seno de ômega quadrado, ter que colapsar para a função delta. É basicamente isso que a gente quer dizer. Então, se eu derivo isso em relação ao tempo, então eu tenho a probabilidade ou a taxa de transição, que seria o número de transições por unidade de tempo. É por isso que e o número de transições por unidade de tempo vai estar relacionado, nós vamos ver depois, com, por exemplo, se essa transição envolve ganho ou perda de energia, o número de fótons produzidos ou absorvidos por unidade de tempo. Então, por isso que ele é mais interessante, né? Muito bem, analisando então um pouco mais de perto o significado dessa expressão, né? Então, se a gente considera essa expressão, lembrando, a gente obteve, se a gente considerando somente a correção em primeira ordem, né, na teoria de perturbação dependente de tempo dos coeficientes. Então, nós paramos na primeira ordem e falamos, beleza, já dá para a gente ter uma ideia, então tudo que a gente vai falar aqui está dentro desse limite. Né? O que a gente sabe é que a correção em segunda ordem, ela introduz pequenas correções disso aqui. O termo dominante realmente é o termo de primeira ordem. Né? Então, quais são as características interessantes que a gente tem aqui? Né? Aí eu escrevi probabilidade, eu já tenho que corrigir isso aqui. A taxa de transição é independente do tempo, desde que ela fique ligada por tempos longos. Então é um negócio interessante, né? A taxa de transição, de início, ela tem uma dependência do tempo, mas depois ela tende a um valor constante. Né? Então é como se tivesse um tempo de acomodação do sistema ao efeito do potencial externo ligado em T igual a zero, e depois ele tende a um valor constante. Então, desde que a perturbação esteja ligada já por um tempo longo, a taxa de transição, tem que corrigir a probabilidade, não, a probabilidade depende do tempo, mas a taxa de transição, ou o número de transições que acontece por unidade de tempo, ela é constante. Né? A taxa de transição também é proporcional à densidade de estados com energias próximas ao estado final. Isso era mais ou menos lógico de se supor, se eu tiver um número menor de estados que segue a lei da conservação de energia, né, que é quando a transição passa a ser possível para tempos longos, é claro que se eu tenho um número menor, a chance de ocorrer a transição diminui. Então faz sentido que a densidade de estados, que a taxa de transição seja dependente da densidade de estados. Né? E, bom, isso aqui é válido desde que a gente consiga representar o termo perturbativo, o V, que é esse termo que é ligado em T igual a zero, que é independente do tempo, desde que a gente possa tratar ele como uma média. É claro que se eu tiver vários estados com energias iguais, mas o V é muito diferente de um para o outro, aí isso não é bem verdade. Mas desde que seja possível eu tratar como uma média, então eu tenho uma dependência direta com a densidade de estados. Essa expressão aqui é chamada regra de ouro de Fermi, apesar de que a dedução formal mesmo e o tratamento geral da teoria de perturbação dependente do tempo, na verdade, é devido a Dirac. Né? Então, é chamado de regra de ouro de Fermi, mas porque ela foi deduzida de forma assim, um pouco mais empírica, vamos dizer assim, né? Tem um tratamento formal por trás, né? Feito por Fermi, né? Mas, na verdade, o tratamento completo que a gente está olhando aqui, fazendo aqui nesse capítulo, é só com Dirac mesmo. Né? Mas essa regra ela é muito importante, essa regra de ouro de Fermi, a gente usa ela em várias situações envolvendo transição, envolvendo ação de um termo externo agindo sobre um sistema estacionário. Então eu tenho um sistema físico que estava lá, né, foi preparado, né, e está no equilíbrio num determinado estado autovetor da Hamiltoniano, num determinado estado estacionário de H0. Aí eu venho com a ação de um agente externo. Esse agente externo pode ser várias coisas. Né? Pode ser, inclusive, uma partícula colidindo, enfim, um campo magnético ligado, enfim, pode ser um monte de coisa. Né? E então essa regra ou essa expressão,
ela é usada, às vezes, assim, até sem se preocupar muito, falar, usando a regra de ouro de Fermi, então a gente tem que a taxa de transição vai ser dada por isso aqui, e já se supõe conhecido em várias situações, né? Agora, é interessante a gente ver que, na verdade, essa regra de ouro de Fermi, ela é o comportamento assintótico, né? Quando a perturbação está ligada por um tempo muito grande, e no limite em que a perturbação constante no tempo ligada em t igual a zero possa ser tratado de forma média. Tá? Então, eu acho que o que é interessante que fica claro no tratamento de Dirac é exatamente esses dois aspectos. E eu acho que a gente termina esse exemplo, então na próxima aula a gente vai fazer um outro exemplo interessante e que, na verdade, o uso que a gente viu até agora, né, que é a perturbação harmônica. Né? Então, até a próxima aula, pessoal. Obrigado.